Meu nome é Leonardo Silva Pacheco, sou aluno do curso de Engenharia Mecânica, então gostaria aqui de apresentar o seminário interdisciplinar 8 da Engenharia Mecânica, prática realizada em amortecedores dinâmicos de vibração. Então, vamos apresentar aqui o resumo do nosso trabalho. Então, ele é um projeto, né, construção e análise experimental de um amortecedor dinâmico de vibração, né. Aplicamos aí um motor monofásico de 1/4 de CV, com uma rotação de 1687 RPM. Utilizamos aí na ponta do eixo uma massa de 20 gramas fixada para ocasionar esse desbalanceamento, né? Avaliamos 4 configurações experimentais de mola rígidas com a massa associada no amortecimento. A metodologia combinou os cálculos teóricos e ensaios experimentais para análise qualitativa para verificar as variações da rigidez da massa, influenciando, né, significativamente ao comportamento vibratório, promovendo a redução perceptível das amplitudes nessas condições de sintonia, validando os modelos teóricos aplicados. Tá? A introdução do nosso trabalho, né, ela foi contextualizada na problemática aí das vibrações mecânicas, né, do sistema rotativo, das excitações vibratórias em um motor elétrico. Né. É apresentado aí, então, um risco associado às vibrações excessivas, como falhas estruturais e desgastes, né, prematuro e redução da vida útil do equipamento. A secção ela fundamenta a importância do estudo de vibrações e do uso de amortecedor dinâmico como solução para a mitigação desses efeitos, né? Então a gente vai verificar, a gente vai validar isso no decorrer do trabalho. A fundamentação teórica ela aborda os principais conceitos necessários para compreender, então, a vibração mecânica do sistema rotativo com desbalanceamento utilizando a massa na ponta do eixo do motor, né? Então, ela discute aí o funcionamento dos amortecedores dinâmicos e vibração, destacando a atuação tanto em condições sintonizadas quanto dissintonizadas, né? Fornecendo o embasamento necessário para análise do resultado experimental. A metodologia ela vai descrever com detalhe todo o procedimento adotado em relação à apresentação, caracterização do motor, incluindo a rotação real, a velocidade de ciclo, de escorregamento, né? E detalhando aí a simulação do desbalanceamento por meio da fixação de uma massa no eixo do motor. Então, a secção também ela vai descrever o sistema de apoio com as molas helicoidais. Né? Utilizamos molas, conjunto de molas, 4 molas para fixação do motor, molas com 32 voltas helicoidal, com 15 centímetros de comprimento essas molas. Fizemos teste utilizando uma mola para a carga da massa do amortecimento. Então, 2 molas essas, sendo uma com 11 espiras, 11 voltas helicoidais, e a outra com o dobro, 22 voltas helicoidais, utilizando diferentes cargas para os testes. O resultado, né, e a discussão do trabalho, então, vai apresentar aí o que foi obtido nos ensaios, com seus valores teóricos calculados, né? Então, nosso trabalho teórico tem o embasamento daquilo que foi obtido no resultado dos testes práticos, né? Em relação ao comportamento vibratório aí. O aumento da rigidez, né? Eleva a frequência natural, enquanto o aumento da massa reduz, né? Conforme previsto pela teoria clássica.
A análise também, né, qualitativa das amplitudes vibratórias, apoiado pelo vídeo experimental, né, evidencia a redução perceptível aí das vibrações que ocorreu nos testes feito com as massas de amortecimento. A conclusão, né, então, ela sintetiza os principais achados do trabalho, destacando que o balanceamento rotativo gerou excitações vibratórias periódicas, né, compatível com o comportamento teórico. A variação da rigidez da massa mostrou-se determinante aí na resposta dinâmica do sistema, né, mesmo sem a sintonia direta com a frequência dominante de excitações. O sistema de amortecimento contribui para a redução das amplitudes vibratórias, validando sua aplicação prática, né? O uso do registro audiovisual reforçou a coerência entre a teoria e o experimento, né? Evidenciando que os conceitos de vibrações mecânicas podem ser aplicados de forma eficaz no controle de vibrações dos sistemas rotativos reais. Então vocês vão ver, a gente vai estar apresentando aí para vocês no decorrer agora do vídeo o resultado da prática, daquilo que a gente conseguiu realizando, como a gente fez a prática. Então, eu gostaria de agora passar a parte do vídeo para a construção do trabalho prático de amortecimento. Bom, pessoal, para mostrar aqui, contextualizar os materiais que eu vou utilizar, né? Então, para fazer o experimento, eu estou utilizando essas dois pedaços de madeira, que eu vou fazer as bases aqui no meu estrado. Eu vou usar o estrado como a coluna principal para fazer a movimentação do motor. Eu vou usar essas duas bases de madeira e colocar duas hastes de barra roscada para fazer os eixos que vão centralizar a movimentação do motor com desbalanceamento conforme o trabalho teórico, tá? Então, isso aqui é para contextualizar a montagem, de como a gente vai fazer toda essa montagem do sistema para fazer a nossa prática, tá? Daí eu vou usar essas duas barras rosqueadas, como eu falei, para fazer o centralizador do eixo onde vai fazer a movimentação do motor, tá? Vou mostrar aqui para vocês o estrado que vai ser utilizado. Então, contextualizando, aqui está o estrado. Então, essa outra madeira aqui, eu vou colocar na parte inferior aqui e vou fixar ela aqui para fazer as duas bases. Eu vou ter uma base na parte de baixo e a outra base na parte superior e vou instalar o motor. Depois eu mostro o desenvolvimento do restante do protótipo. Ó, então, segunda parte do projeto aqui, o que eu fiz aqui, né? Fixei as barras rosqueadas na base de madeira, tá? Transpassei elas pelos suportes que estão aqui, né? Tem que centralizar eles. Pesei cada um deles, o suporte do motor 275 gramas e o suporte do amortecedor 275 gramas. Madeira já furada. Então agora a segunda parte é colocar os amortecedores, né? As molas. E eu vou utilizar esse motor aqui. Então esse motor é um motor Hércules, né? De 1/4 de CV, ele pesa 3,5 kg. Vou usar essa polia aqui. Vou colocar o peso aqui de 100 gramas para fazer o desbalanço, tá? Então ele vai ser fixado nessa base aqui, o motor. Bom, pessoal, então tá aqui o trabalho montado. Então o que eu fiz, tá? Coloquei um motor Hércules de 1/4, tá? Aqui tem uma polia no motor
E ele tem aí um funcionamento, tá? Ele tá a 100%, não tô fazendo o controle de rotação dele. Então, a 60 Hz, desculpa, ele tá dando aí uma rotação por minuto de 1587 RPM, tá? Conforme a identificação de placa dele. Então, se a gente ligar ele sem o desbalanceamento, tá? Vamos ligar ele normal. Eu coloquei uma régua aqui para a gente conseguir fazer uma análise, uma medição, tá? Então vou ligar. Acionei o motor então tá funcionando sereno, dá uma certa frequência, oscilação na ponta da vareta ali, na medição, mas dá para ter uma noção ali da oscilação desse motor trabalhando sem desbalanceamento, tá? A ideia, então, eu vou fazer a colocação de um peso para fazer a alteração do desbalanceamento. Vou mostrar para vocês. Então, tem essa balança aqui, tá? Eu vou colocar essa porca, que tem 20 gramas, tá? Vou colocar essa porca de latão de 20 gramas para simular o desbalanceamento da ponta do eixo, tá? Para fazer a compensação do amortecedor, eu vou usar esse peso aqui, que ele tem 3 quilos, 135 gramas. Então a gente vai sustentar ele com uma mola, tá? Então tem essa mola aqui que a gente vai fazer a sustentação desse peso. Eu vou fixar a porca ali para a gente ver o funcionamento, a operação dela, dando desbalanceamento na ponta do eixo. Então, fixei a porca aqui no eixo, ó. Ela tá fixa aqui. Tá bem segura. Botei 2 abraçadeiras aqui para fixar ela. Então, para dar o desbalanceamento. Se a gente ligar o motor, vamos ver como é que se comporta. O motor ele tem um desbalanceamento. Nós olharmos, essa vibração gera aí uma medição de quase 1 centímetro de vibração, né? E eu vou colocar o peso, o amortecedor, para a gente verificar como é que vai se comportar. Ó, então coloquei o peso aqui, né? E coloquei com uma mola que ela tem 11 espiras, tá? O meu comportamento do desbalanceamento com essa mola. Então a gente tem um peso forçando, né? Absorvendo bastante a relação desse desbalanceamento da ponta do eixo. Nós olharmos na nossa medição, a gente tem ali em torno de 0,5 centímetro de variação. Eu vou fazer o teste colocando uma mola com um dobro de espiras, para ver como é que vai se comportar nosso experimento. Coloquei a mola com dobro de espiras, né? 22 espiras. Ao contrário do que a outra tinha 11 espiras. Vamos ligar aqui e vamos ver como é que se comporta o sistema. Ó, então a gente tem um desbalanceamento.
Na medição, a relação ela se comporta bem parecida. Tá? Bem parecida, diminuindo um pouco a vibração. Com 3 quilos, 132 gramas. Vamos aumentar o peso para a gente fazer um teste e validar como é que se comporta o sistema. Tá? Eu vou aumentar o peso e a gente vai validar como é que vai se comportar os... Então a gente vai aumentar o peso para 4 kg, 601 gramas. Vamos fazer o teste com a mola de 11 espiras para a gente ver como é que é o comportamento. Colocamos ali o peso com 4 quilos e 601 gramas. Vamos ligar aqui e vamos ver como é que se comporta. Então, com a mola de 11 espiras e 4 quilos, 601 gramas, o sistema ele diminuiu a vibração superior do motor. Se nós olharmos aqui a oscilação, né? A gente consegue verificar que existe uma vibração, uma oscilação à medição. Vamos verificar com a mola de 22 espiras. Se o peso ele não vai prejudicar na altura ali de suporte, a gente consiga fazer esse teste também. Coloquei a mola de 22 espiras para a gente fazer o teste. Vamos ligar o motor, vamos ver como é que se comporta. Então a gente escuta que há uma vibração, uma frequência de balanceamento. E se nós olharmos na régua, com uma mola mais comprida, há uma absorção melhor dessa vibração. Então esse é o nosso experimento do amortecedor com desbalanceamento, com motor com desbalanceamento.